começar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu, Fernando Tavares, aqui comigo o Matheus, da mesa de Investment Solutions aqui da XP Private. Aqui a gente vai fazer um pouco do que a gente tem feito nas últimas lives, tá? Tentar passar para vocês aqui de uma maneira simples, um pouco do que a gente tem acompanhado aqui na mesa com relação a cenário internacional e local. Mas mais do que isso, a gente sempre tem a preocupação de trazer aqui, tentar compartilhar com vocês o que a mesa tem feito na semana, nos últimos dias, aonde a gente tem gastado energia, quais são as oportunidades de investimentos que linkam com o cenário internacional e local que a gente vai tentar desenhar aqui. Então, é um pouco disso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, tá? Dando início aqui, então, começando pelo cenário internacional, para a gente não perder tempo, eu diria o seguinte, né? O que tem pautado as discussões e os olhares do mercado? Inflação, né? A inflação tem rodado bastante acima da meta, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, praticamente no mundo inteiro. E que é reflexo do que a gente viveu ao longo desses últimos 2 anos, né? Primeiro com a pandemia, os juros indo ali para negativo, excesso de liquidez, a economia, de certa maneira, ela se recuperou, crescimento, as coisas voltaram à normalidade e a inflação apareceu. E é a discussão que a gente tem hoje aqui na mesa também, né? Então, a inflação, quando a gente olha para a inflação analisada nos Estados Unidos, está 4 vezes acima do que a média da inflação americana, né? A média da inflação americana é na casa dos 2%. Os últimos números estão mais próximos de 8,9%. E aí a pergunta que fica é: quanto que o Fed vai ter que subir de juros acima do que seria o neutro para conter essa inflação? É importante lembrar que a Treasury, assim como a nossa Selic, é um instrumento usado para se fazer política monetária. A Treasury é aquele safe haven, é o porto seguro, o ativo livre de risco, aonde quando as coisas, né, mais procurado do mundo, eu diria, e que serve de referência para as demais classes de ativo. Quando você tem uma mudança desse pilar, você acaba impactando todas as outras classes de ativo. E é disso que a gente está falando. Quanto que o Fed vai ter que subir de juros para poder conter essa inflação? É 3,5? É 4? É 4,5? Parte disso já está precificado, né? A gente vai conseguir ver aqui nos slides à frente, mas se essa surpresa de o Fed ter que subir mais juros do que o mercado projeta surpreender aí negativamente, você pode ter a reprecificação maior nas outras classes de ativo. Aqui é um pouco do cronograma, né? Então, quando a gente olha aqui nessa linha do tempo, aqui a gente junta duas coisas, né? Primeiro, teve reunião em março, teve reunião em maio, subiram 50 bips, agora tem reunião em junho, tem reunião em julho, tem reunião em setembro e dezembro. E aqui um pouco do que a gente projeta em termos de aumento para essa taxa, né? Para essa Treasury, tá bom? E também tem uma outra história que vai aqui em paralelo, que é o tapering, que é aquela retirada dos estímulos que foram colocados durante a pandemia, né? Chegamos a mostrar aqui em algum momento do passado, quando a gente olha para a Europa, para o Banco Central Europeu e para o Fed, foram quase 10 tri de dólares que foram colocados de dinheiro na economia, tá? Assim como os juros muito próximo de zero. E aí o que eu tentei falar no slide anterior é um pouco desse processo aqui. Legal, o mercado está esperando aqui 50, 25 nas próximas altas, mas se a inflação continuar vindo em números bastante acelerados, será que o Fed não vai ter que, ao invés de 25 aqui, subir 50? Ao invés de 25 aqui em novembro, subir 50? E levar esses juros para mais próximo de 4? É aí que mora o risco. E aqui é do que a gente está falando. Se a inflação não alivia, o Fed muito provavelmente terá que subir mais juros e isso não está precificado. Até ali os 2 com 2,5 já está na curva. Acima disso, eu diria que seria uma surpresa negativa. Aqui, tentando ilustrar um pouco desse movimento em gráfico do que eu tenho falado, né? Então, quando a gente olha aqui, essa primeira linha pontilhada, é a Treasury há 6 meses atrás, tá bom? A pontilhada vermelhinha, a Treasury há 1 mês atrás. Então, notem que a gente já vê aqui claramente um deslocamento para cima. A última curva que a gente trouxe aqui, a curva azul,
que é a curva do final de abril, obviamente acima dessas duas anteriores, é um pouco desse movimento que o mercado vem fazendo. A gente estima que a linha verde é onde ela deveria estar, tá bom? É a previsão. Só que, e como eu tentei mencionar no início, existe esse risco da linha pontilhada marronzinha aqui, de não ser a verde e de ser a pontilhada marrom, caso a inflação não ceda. É um pouco desse movimento que a gente está falando. Quanto mais isso aqui vai para cima, pior para as demais classes de ativo, pelo menos num primeiro momento. E aí, Matheus, passando aqui para você a palavra, se eu tiver, e caso eu tenha esquecido de alguma coisa aqui anteriormente, você pode cobrir. Claro. Mas fala um pouco para a gente aqui da inflação. Claro, vamos lá. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, Matheus Silva, sou um dos outros responsáveis aqui da mesa de Investment Solutions no Private. Acho que o Tavares pontuou bem aí tudo que o Fed tem feito, né? Eu acho que logo no começo do ano, quando a gente fez uma live junto aqui, inclusive, eu acho que a gente ainda estava naquela que o mercado ponderava a dúvida se a inflação era transitória ou não, né? Ao longo do ano passado até o começo desse ano. A gente até fez uma live pontuando ali os riscos, quebra na cadeia de suprimentos, etc. E acho que hoje não tem essa dúvida mais. E o mercado hoje já está se comportando com uma inflação implícita, que a gente chama, né, que é quanto o mercado acha que vai ter de inflação naquele período, né, em termos simplistas para a gente falar. Ela já está se comportando com uma previsão de implícita maior, né? Se a gente pegar nesses dois gráficos da esquerda, a gente vê ali que está tudo rondando ali acima de 3, 3,5 para um período aí, para cada período ali que foi feito esse estudo. Mas em suma aqui, para a gente também não ficar cansativo, a mensagem o processo é claramente inflacionário, né? A gente ainda, quando a gente começou a analisar isso um tempo atrás, a gente nem tinha o problema da guerra, né? Foi até um pouco antes de eclodir a guerra e a gente já tinha essa discussão de inflação de Estados Unidos. Até vou mostrar para vocês ali crescimento de salário daqui a pouco em outros slides. Mas a gente viu que depois da guerra, principalmente, agravou e hoje não resta, né, o que fazer a não ser enxugar a política monetária, que é esse trabalho que o Fed vem fazendo, que aqui no Brasil a gente já implementou cerca de 8 meses a um ano antes, né? A gente vai explorar um pouquinho com vocês, mas a gente ainda vê petróleo fazendo preço aí na inflação implícita de 10 anos nos Estados Unidos, trazendo para cima, e a gente vê aí também o preço, né, para quem até acompanha lá nos Estados Unidos, acho que o aluguel é uma proxy legal para ver, já é fácil de ver, mas para quem tem casa e para quem procurou casa para comprar, a gente viu que o preço de casa subiu relativamente rapidamente, né, desde o começo da pandemia, principalmente em áreas ali externas, né, acho que para todo mundo aí que está assistindo, talvez tenha familiaridade com Miami, talvez, e isso conseguiu ver ali essa puxada de preços muito rápida, né? Então, acho que a mensagem é simples e não é das melhores, mas o processo é inflacionário, tá? Se a gente olhar também, pode passar, Tavares, por favor. Se a gente olhar também, que é uma coisa que eu acabei de comentar com vocês, a gente está tendo realmente, Estados Unidos está no pleno emprego, né, se a gente parar para pensar, então você está realmente tendo uma pressão inflacionária de salários já faz um tempinho, né, desde 2021 para cá. Então, a gente vê que na maioria das faixas etárias a gente teve esse repique para cima, mas no todo, a gente ali, se pegar a média total overall ali que a gente mostra, 6% acima ali, né? Então, tudo isso, além da gente ter o problema no choque de oferta, da ruptura, navio parado na China, acho que a gente já trouxe esses temas aqui, a gente não está revisitando esses temas, porque a gente tinha isso daí bem concretizado, já explorou com vocês, mas a gente está trazendo aqui o quê? Você está com o poder de consumo dos americanos alto, né? Isso traduz o quê? Numa demanda trazendo mais inflação. Então, acho que a mensagem continua essa, então a gente continua crendo que o Fed tem que agir. Tá, então ele vai agir. O resto é saber como é que vai ser essa magnitude, que é tudo que o mercado fica ponderando. Na verdade, tem ponderado desde o começo do ano, né? Então a gente viu essa volatilidade principalmente nas treasuries, que é o que precifica aí a maioria dos ativos globais. Então a gente está passando por um processo de reprecificação dos ativos globalmente, né? A gente viu bolsa americana underperformando muito, né, caindo, então, basicamente, né, principalmente as de tech, que tinham múltiplos mais esticados, isso aí com um custo de capital mais alto, isso tende a penalizar alguns ativos. Então, a gente já viu esse movimento acontecer no mercado e pode ser que ainda continue um pouco. Então, a gente continua monitorando,
que nem eu e o Tavares, a gente sempre fala que a gente não está tentando adivinhar, né, acertar o timing certinho do que vai acontecer, a gente está tentando posicionar o portfólio com estratégias que tendem a se beneficiar do cenário à frente, que a gente vai passar um pouquinho ali. Acho que pode passar mais um. E aqui eu já falei para vocês, mas só para vocês terem ideia o que foi estímulo monetário nos Estados Unidos, como é que se comportou a taxa de desemprego, né, logo do começo da pandemia até agora, ali perto de janeiro, fevereiro de 2022, né, a gente tem no gráfico que a gente está ali abaixo dos 4,4 ali, então é realmente o pleno emprego lá, né, então que eu já tinha comentado, mas só para ilustrar esse pico que a gente pôde observar aí desde o começo da pandemia. Bacana, Mati. Matheus, na verdade, eu vou aproveitar aqui, a gente vai deixando as perguntas para o final, mas surgiu uma pergunta do Rodrigo aqui, e eu acho que vale a pena a gente já tentar linkar aqui e responder com o que a gente disse, vai ficando um negócio mais interativo, e eu até, assim, em surgindo pergunta aqui no meio da apresentação, pode ir encaminhando para a gente que a gente vai tentando aqui linkar com o que a gente está falando. A pergunta do Rodrigo é o seguinte: já temos alguns analistas de internacional ponderando que a inflação pode fazer pico esse mês. Como que a gente enxerga essa possibilidade? Olha, eu vou responder essa aqui, depois, Matheus, você pode complementar. Assim, a nossa torcida é para que isso de fato seja verdade, mas acho que a gente tem que pontuar algumas coisas. O que a gente viu acontecendo na China durante em Xangai especificamente, nesse último mês, que foi praticamente lockdown 100% da cidade na história ali do Covid-0, o impacto disso é aquela história que a gente já viu no passado, né? Você, de novo, ruptura na cadeia de produção, choque de oferta, vai faltar semicondutor, vai faltar a navio, até essas coisas elas se recomporem, não é do dia para a noite. Esse processo de lockdown, ele é desinflacionário num primeiro momento e ele é inflacionário logo em seguida, né? Então, tomara que os analistas estejam corretos e a inflação realmente ceda. Não, a gente até acha que a inflação ela cede em algum momento, mas como o Matheus disse, no curto prazo a gente não consegue não ver esse cenário inflacionário. É guerra na Ucrânia e Rússia, né? Inflacionando ali as commodities, petróleo, gás, fertilizante, commodity agrícola, trigo. Na Ásia você tem a China ali que ficou parado um mês. Por mais que os bancos centrais eles estejam subindo juros, aqui no Brasil, como o Matheus também comentou, a gente já um pouco à frente, a inflação não tem dado sinais de desaceleração. Inclusive o IPCA 15 que saiu agora terça-feira aqui no Brasil surpreendeu positivamente. A gente já teve aí algumas revisões de mercado no Brasil, revisando a inflação para cima. Europa nem começou o processo de subida de juros, vem muita inflação ali da Europa. Estados Unidos está no começo e você tem um lag, não é que sobe juros hoje e amanhã a inflação já está de volta no lugar. Eu tendo a achar, Rodrigo, que a inflação ela ainda perdura por um pouco mais de tempo, tá? A torcida é que sim, tomara que volte para a meta o quanto antes, mas estou tendo dificuldade de concordar com os analistas aí, com o que o pessoal tem dito. E aí tem um Arthur aqui também falando se a inflação está influenciada pela guerra. Sim, pela guerra, pela falta de oferta, a quebra de cadeia ali em Xangai que eu mencionei, salários altos, você tem petróleo em alta, né? Assim, a gente viu a correlação no slide anterior aqui, a correlação da inflação com o petróleo. Você tem vários componentes que pressionam a inflação e estão longe de ser resolvidos. Aqui no Brasil tem a história ali do ICMS, do teto do ICMS, que pode dar uma ajuda no IPCA, né? Mas aí é um negócio mais local, eu diria. Tá? Eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Se quiser complementar alguma coisa aqui, Matheus, fica à vontade. Não, acho que você explorou bem, Tavares. Eu acho que, até pegando o gancho da pergunta do Arthur aqui, acho que todos esses fatores que você citou contribuiu para uma inflação pressionada lá nos Estados Unidos, né? Acho que não nos Estados Unidos, né? A gente pensa muito nos Estados Unidos porque a gente está em pauta aqui com o Fed no spot, né? Que acaba sendo o principal fator aí para
para essa volatilidade nos ativos. Mas, no fim, essa inflação é global, né? Eu acho que, eu até vi algumas casas, complementando a outra pergunta também, falando desse possível pico de inflação. Pode ser que a gente esteja chegando nesse pico de inflação, mas pode ser um pico que fique ali não de um mês, dois, três, quatro. Então, acho que ela pode pressionar um pouquinho mais, né? Acho que o Tavares colocou muito bem a parte que ele fala que tem esse efeito lagging, né? Até eles especulam que até entrar em efeito a política monetária para realmente conseguir combater a inflação é de 6 a 9 meses. Então, a não ser que o Fed realmente tenha um pulso muito forte, puxe os juros além do que o mercado está esperando, coisa que eu não acho que ele vai fazer. Ele vai tentar ser o mais tranquilo possível, dentro da normalidade, né, que eu acho que não vai ter como, vai ter que puxar juros, mas se ele puxar muito além da conta, ele causa uma recessão maior do que talvez o mercado esteja esperando. Talvez venha uma recessão no segundo semestre, do, sei lá, pensando assim, uma recessão de dois trimestres consecutivos, que talvez não afete tanto. Se ele é muito agressivo nessa puxada de juros, ele derruba muito a economia. Tá, coisa que eu não acho que ele vai fazer. Ele ainda está nesse discurso de soft landing, que já virou hard landing, né? Aterrissar isso tudo já está difícil. Então, eu acho que ele vai continuar com parcimônia. O risco maior que a gente tem, que é o que muito gestor continua analisando e que a gente fica olhando, é se realmente ele continuar nesse comunicado, tentando ali puxar os juros, errar muito esse comunicado e chegar uma hora ele ter que puxar, que nem o Tavares mostrou no slide lá, que o mercado está achando que é de 25 a 50, ele puxar muito além disso. Aí eu acho que isso vai trazer uma vol adicional nos ativos. Tem uma frase aqui que eu falava bastante, acho que eu lembro do pessoal da Ibiúna falando que a inflação só surpreende para cima. E, Rodrigo, acho que é um pouco da pergunta que você fez, né? Eu acho que a chance da inflação aqui surpreender para cima, como a gente mencionou aqui tudo, ela é bastante alta ainda, tá? Dando sequência aqui, então, passando para o Brasil, aqui a gente tentou trazer alguns slides de estimativa ou o que seria aí uma trajetória da dívida PIB, algumas projeções se a gente tivesse reforma e se a gente não tivesse reforma, as nossas reformas que a gente tanto fala, né, reforma fiscal, e acho que aqui um pouco da história é essa, né? O risco fiscal aqui no Brasil, ele ainda existe. A gente vinha numa trajetória de conseguimos a reforma da Previdência, alguma coisa ali de reforma trabalhista, TJLP, teto dos gastos, mas depois ali quando chegou a hora da reforma fiscal, uma reforma administrativa, de repente tentar ali melhorar como que os impostos, a gente acabou patinando e não saindo do lugar, né? E essa reforma fiscal que o mercado tanto fala, ela é super importante, né? Olha aqui a trajetória da dívida PIB sem reforma, né? Então você tem uma trajetória aqui que ela é maligna, é uma trajetória ruim, de endividamento crescente, cada vez menos espaço do governo ali poder ter a discricionariedade de gastar com saúde, com educação, porque você fica ali meio que amarrado. Se tivesse reforma, a trajetória seria um pouco melhor. Então, eu diria que aqui no Brasil, a gente tem esses pontos, essas questões de longo prazo para a gente tentar endereçar, mas a gente tem uma eleição aí que a cada dia que passa se chega mais próximo. Acho que aqui tem uma dúvida muito grande, e por isso que quando a gente chegar nos produtos à frente aqui, quando a gente tenta olhar, você fala assim, pô, tá barato, mas é que tem guerra, tem lockdown na China, tem Estados Unidos subindo juros, tem eleição aqui no Brasil, que de repente não dá para saber qual que vai ser a postura do novo governante de se vamos gastar mais, se vamos gastar menos, se vamos tentar fazer a lição de casa e fazer as reformas tão necessárias. Então aqui tem uma dúvida, e por isso que quando a gente coloca isso tudo numa balança, a gente ainda acha que o jeito de se expor é sempre com proteção. Tá? Um pouco do que a gente vai tentar falar à frente quando a gente chegar nas estratégias. Mas aqui é um pouco do que eu tinha para falar nesse slide, e obviamente a valorização das commodities, elas impactam positivamente, né, aqui no Brasil. Isso foi um pouco do que a gente viu acontecendo recente. O Brasil é um exportador de commodities, o nosso Ibovespa tem uma representatividade grande em empresas atreladas a commodities, Vale, Petro, CSN, Gerdau, celeiro de commodities agrícolas, então, quando a commodity valoriza, acabou que melhora a nossa arrecadação, melhora a nossa relação dívida PIB. Isso tem sido positivo, né? Tomara que também a gente tenha aqui
mais um ciclo a favor, mais um vento a favor batendo aqui, como a gente já viu no passado, vindo aqui das commodities. Aqui também acho que eu não vou ficar sendo repetitivo, um pouco do que acho que a gente já trouxe no slide anterior. Você pode ter uma trajetória melhor se a lição de casa fosse feita, né? Mas aqui ainda tem bastante desafios para que isso aconteça. Quando a gente olha aqui para Ibovespa e Selic, acho que começando pelo lado direito, pela Selic, a visão aqui nossa da mesa é que chega uma hora que é o limite, né? Então, mesmo que a inflação não ceda aqui no Brasil, a gente está chegando num patamar de Selic que é muito próximo do fim, né? Lembrando, um ano eleitoral, a gente já está aí com bastante. A magnitude do movimento feito já foi bastante grande, estamos falando aqui de uma Selic na casa dos 12%. Tá bom, pode ter mais uma aqui, pode ir para 13, pode ir para 13,5, mas o final do ciclo, na nossa cabeça, ele meio que está dado, né? O Banco Central não vai levar essa Selic para 17, mesmo que a inflação não ceda. O que vai ser feito aqui chegamos num patamar que o mercado esperava que muito provavelmente já começasse a cortar juros muito brevemente, e acho que o risco aqui é da Selic ela ficar nesse patamar, quase que final, por um pouco mais de tempo, né? Então, até por isso que a gente tem começado a olhar ali para o pré-fixado, a gente não trouxe aqui com um pouco mais de carinho, por conta desse final de ciclo. E quando você pensa nesse final de ciclo, o Ibovespa pode ter aí realmente também um ponto positivo para o Ibovespa. Inflação cedendo, juros no fim, e aí tentando olhar para um horizonte um pouco mais longo, o próximo movimento em termos de ciclo seria juros para baixo, poderia ser um movimento bom para a Bolsa, que sofreu agora aqui recentemente. Aqui também um pouco de projeção de inflação Selic. Quer falar desse aqui, Matheus? Podemos, vamos lá. Eu acho que, na verdade, a mensagem é que a gente talvez esteja num ponto bom, né? Apesar de tudo que tem acontecido e ser um ano eleitoral, a gente vê que ano eleitoral nem está fazendo preço. Acho que o mercado, principalmente global, está passando, até para falar um pouquinho de como que está a cabeça do gringo, né? Está passando um pouco por cima disso, e quando ele vê que está barato, que tem preço, ele entra. Você vê que, principalmente, a nossa bolsa geralmente mais commodity, né? A gente teve um rotation grande no mundo de growth para velho, então a gente viu essa bolsa andando principalmente por causa de commodities. E quando ele olha lá fora, Rússia e leste europeu, muito provavelmente ali os outros emergentes comparáveis, acho que ninguém está com, não preciso nem falar, acho que ninguém está com muita vontade de colocar dinheiro lá, né? Acho que nem seria possível. Então o Brasil acaba surfando uma onda boa com isso, né? Esse fluxo para commodities, essa venda de commodities também aqui, pensando nas empresas na balança comercial, quanto mais exporta, mais afeta positivamente para a gente. Então a gente também consegue ter um resultado bom, que a gente já passou nos slides ali. Então, essa inflação também, conforme for caindo o preço de commodities, né, o mundo fosse normalizando, isso pode ter um efeito bem positivo aqui para ajudar a gente a convergir para a meta, tanto a inflação e essa Selic aí também dá uma arrefecida, né? Isso começar a cair. Por isso que a gente já enxerga um fim de ciclo. A gente não acha que commodities vai ficar valorizando dessa forma para sempre. Então, em algum momento, a gente deve chegar num processo que começa uma deflação nesses ativos, principalmente, né? Principalmente petróleo, que está mais pressionado. Então, acho que tem que acompanhar, uma coisa que a gente faz aqui na mesa é ficar acompanhando isso para ver qual que é o momento certo. Logicamente que ninguém acerta 100% na mosca ali, mas a gente tem acompanhado para saber quando que é essa possível conversão. Como o Tavares falou, a gente já começou para alguns clientes que têm contato aqui com a gente, que a gente acaba conversando mais frequentemente, uma conversa de pré-fixado, que até pouco tempo atrás a gente era 100% contra, né, para deixar claro, a gente inclusive zerou muito pré-fixado quando a gente começou o trabalho aqui na mesa da XP, e a gente tem começado a olhar com bons olhos para começar a montar posições pequenas novamente, porque além do carry tá bem interessante, a gente tem conseguido taxas bem interessantes ali para travar essa remuneração pré-fixada, então a gente já começou a fazer esse trabalho. Então, acho que vale a pena a gente continuar monitorando, e acho que esse fim de ciclo também impacta positivamente bolsa, que eu vou mostrar até ali uma coisa interessante. Pode passar, Tavares. Que se a gente parar para pensar aqui, né, e isso aqui vai muito em linha, né, o que os gestores estão pensando, né, principalmente os gestores de equities. Todos eles acham barato, né? Acho que se a gente pega o PI, né, o preço-lucro aqui, principalmente do Ibov sem Petro e Vale, das duas formas você está desvios padrões abaixo da média, né, abaixo dos desvios padrões abaixo. Então você acaba vendo que realmente por múltiplo isso está barato. Então o que a gente está pensando aqui, né? Logicamente,
Tem risco? Tem. Acho que a gente pode piorar antes de melhorar? Acho que pode. Mas para quem tem visão de longo prazo e quem topa, como a gente sempre fala, fazer alguma estrutura com proteção para entrar em bolsa, que é o quê? Nosso call é sempre alguma coisa com hedge, tá? A gente sempre tenta usar o derivativo aí a nosso favor para proteger a posição, que no fim nosso mandato aqui é preservar o patrimônio de vocês. Então, no fim, a gente tem uma combinação legal, como fala aqui, né? A gente tem uma combinação de queda de juros globais, né? A gente tem preços mais atrativos de bolsa, né? Múltiplos interessantes, e acho que tem reformas no radar, né? Tem reformas saindo. E acho que o próximo governo, né? A gente como XP continua achando que é um governo que vai continuar as reformas. Então a gente vê com bons olhos uma certa oportunidade nisso, tá? Então acho que vale vocês sempre, a gente vai falar de algumas oportunidades aqui que o Tavares vai comentar à frente, mas acho que sempre vale cutucar a gente aqui na mesa, ou falar com o seu próprio assessor para estar falando com a gente, pôr em contato e ver como encaixar a melhor oportunidade de equities, ou para quem já tem equities, será que a gente não consegue fazer alguma proteção nessa, ou alguma alavancagem, alguma coisa nesse sentido, para maximizar o retorno e proteger capital. Então a gente está entrando numa conjuntura boa, você pega os principais gestores de fundos de ações abrem para captação justamente nesses momentos, né? Então, acho que vale continuar monitorando isso, é um pouco do que a gente tem feito aqui. Acho que pode passar aí para a gente ver. Até aqui, só a título de curiosidade, tá? Eu não gosto muito da gente, às vezes, ficar passando muitas fórmulas, né, sem querer complicar muito, o que isso aqui fala para a gente? Isso aqui fala para a gente que tem prêmio de risco, tá? Então, qual que é a expectativa do Ibovespa? Como é que fica isso? Então, a gente tem prêmio de risco. Então, acho que é nesse momento que a gente consegue fazer boas compras. Então, acho que tem que continuar monitorando, tá? Então, acho que vale a pena essa conversa sempre com o assessor de vocês, né? Se tiver alguma dúvida, entra no nosso canal do Telegram, a gente sempre está postando o que a gente tem feito lá, e essa live mensal a gente sempre posta aqui, sempre tenta identificar um pouquinho as oportunidades de uma forma simples aí para as carteiras de vocês. Bacana, Matheus. Vamos passar para a parte aqui que é a parte mais interessante, né? Como que a gente faz então para proteger? Como que a gente faz para ganhar dinheiro? O que que a mesa de Investment Solutions tem feito aqui para os clientes que a gente conversa? O que que a gente tem recomendado, tá? Então a gente dividiu aqui em alguns temas. Primeiro, proteção contra a alta de inflação. A gente vai explorar aqui algumas oportunidades e, né, é sempre importante lembrar que aqui o que a gente traz não são as únicas oportunidades que existem para fazer proteção contra a inflação. Mas aqui o que a gente tenta trazer é o que que a mesa está fazendo essa semana, Tavares? O que que a mesa, Matheus, está trabalhando nesses últimos dias? O que que tem de oportunidade que a gente está focado aqui agora? É isso que a gente está trazendo aqui, tá? E que, obviamente, casam com esse cenário. A gente viu, o cenário é um cenário que tem um risco inflacionário muito grande, então você tem um ativo isento que protege contra um IPCA mais alto do que tem precificado, do que o mercado espera. Proteger o poder de compra do nosso investidor contra a inflação, está aqui uma opção que a gente vai mostrar. Como que a gente se protege, mas sem deixar o upside de lado? Então, seria aqui a segunda oportunidade que a gente vai explorar. Como que a gente compra a bolsa aqui, Matheus e Tavares? Com proteção. Então, vamos explorar aqui uma estrutura de Ruby que é exatamente nesse sentido. Vamos tentar embolsar um cupomzinho aqui, com um colchão, com uma garantia que traz aí um certo conforto para a gente. Uma outra história que está vindo a mercado, o Vista Previdência, um jeito de, eu não quero muito ficar me preocupando em fazer Booster Shield ou fazer aqui o CRA, o CRID Ultra e Cirela, eu quero delegar. Então, a gente vai passar por uma opção aqui bem interessante. E para fechar, como que a gente captura uma tendência de longo prazo? Tá? Dando início aqui, vou passar de volta a palavra para o Matheus para falar de renda fixa. Vamos lá, turma. Acho que aqui de forma bem simplista, né? O que a gente está olhando? A gente sempre tenta aproveitar as emissões primárias, porque nisso a gente consegue melhores taxas e a gente consegue melhor penetração. Nem sempre a gente consegue um lote no secundário, né? Alguma coisa nesse sentido, então a gente prefere sempre aproveitar. E dado que a Cirela está vindo numa captação interessante aqui num CRI, a gente sempre tenta forçar mais para os isentos, tá? Até por esse benefício da isenção, para quem tem conta pessoa física, faz muito mais sentido. Se tem na PJ, tiver alguma dúvida, chama a gente também, que a gente tem outras opções. Mas aqui, de qualquer forma, para a gente falar rapidamente de Cirela, acho que eu não preciso nem me alongar muito, porque todo mundo conhece o nome, né? Incorporadora, consultora aqui, focada em São Paulo, né? Principalmente alto padrão, é uma empresa que tem rating
AAA em escala nacional, então tem o Elkhorn de controlador ainda, tem Free Float ali listada, todo mundo conhece, é uma empresa que a gente gosta, chegou um CRI interessante aqui para a gente analisar, a gente gostou e a gente está aqui recomendando para alguns clientes que faça sentido na carteira ou não, e a gente achou legal dividir aqui com vocês, né? Acho que é importante focar, a gente vê ali alto padrão São Paulo, então existe mais a crises e flutuações de mercado, não é toda construtora que tem essa possibilidade, né, que tem esse bom posicionamento, tem várias, óbvio, mas como está vindo essa, a gente achou interessante, a gente está dividindo aqui com vocês. Se a gente parar para pensar, né, a gente tem caiu até um pouquinho a margem ali em alguns anos, mas a gente tem relativamente aí uma receita líquida sendo gerada de uma forma relevante ao longo do tempo, né, ela tem um histórico aí, aqui nesse gráfico está só desde 2013, mas ela tem um histórico longo aí de uma margem interessante ali para o business, tá, então é uma empresa que gera caixa, então a gente tem certo conforto aí de comprar a dívida dela. Aqui um pouquinho do endividamento, a gente vê que o endividamento dela lá atrás estava realmente maior, porque ela estava em fase de expansão, de crescimento, né, aqui essa alavancagem em relação ao PL, né, dado que a construtora é outra métrica, geralmente a gente analisa ali dívida líquida e EBITDA, aqui a gente está falando aí de métrica em relação ao PL, tá, que é o patrimônio líquido da construtora, e a gente viu que caiu radicalmente, né, de todos os anos para cá, até porque ela consolidou um portfólio muito premium também, né, o patrimônio líquido dela aumentou muito. Então, se a gente parar para pensar, uma alavancagem de 4,1%, que hoje para o setor é relativamente baixa. Aqui só para ilustrar um pouquinho do cronograma de amortização de dívida, está relativamente controlado, ela tem caixa, ela vai fazer mais essa captação, muito provavelmente parte da captação ela rola um pouco de dívida. Uma coisa que eu acho legal chamar a atenção, tem muito cliente já com posição de Cyrela, né, então acho legal falar com o seu assessor, né, ou para quem tem nosso contato aqui na mesa direto, caso a caso, a gente pode analisar para ver se não faz sentido trocar essa dívida, né, dado que ela vai vencer daqui a pouco, e alongar um pouquinho para conseguir garantir melhores taxas, né, então acho que sempre faz sentido a gente estar buscando taxa melhor para aumentar o carrego da carteira. Então, bate na gente aqui que a gente está mais do que à disposição para fazer isso. Até para passar um pouquinho dos termos, né? Essa é uma emissão de 400 milhões, que está vindo com 20% de lote adicional, tem um rating AAA, garantia clean, tá? E são 3 séries. Aqui a gente tem a taxa teto, uma emissão em CDI mais 0,90, a outra emissão em B26 mais 0,50 ou IPCA mais 5,65, e a terceira série B28 mais 0,65 ou IPCA mais 5,90, tá? A gente gosta de todas, tá? A nossa indicação é sempre de acordo com a carteira atual de vocês. Então, acho que é caso a caso, vale a pena falar com o assessor. E aqui tem taxas interessantes para durations relativamente curtas e a gente pode fazer reserva até dia 2/6, tá? Então, acho que é legal dar uma olhada aí antes que acabe essa emissão, e dado que a gente está com a curva de juros num momento interessante, a gente tem conseguido boas taxas de juro real e isenta, tá? Eu sempre gosto de frisar isso, porque a gente nunca sabe até onde vai essa isenção, né? A gente está num país que até o passado é incerto. Então, acho que faz sentido a gente dar uma olhada, tá? A gente tem uma pergunta do Arthur aqui, não, essa taxa é teto, tá, Arthur? Então, isso tem que esperar quando o dia da emissão do book mesmo, mas depois eu te chamo aqui para a gente explorar um pouquinho mais essa pergunta, tá? Eu queria passar um pouco, e aí sobrar tempo, depois a gente volta aqui para falar um pouquinho dos demais, que a gente tem bastante estratégia interessante hoje, tá? Passando para a próxima oportunidade, que também é um CRA isento, aqui dispensa um pouco apresentações que eu acho que todo mundo está acostumado, né, mas até para dar um pouco colocar em perspectiva o Grupo Ultra, né, hoje ele é dono da Ultragás, Ultracargo e Ipiranga, que acho que todo mundo conhece os postos Ipiranga, né, ela está focada hoje principalmente nessa área de combustíveis e distribuição de combustíveis e gás. Então é uma empresa que a gente sempre gosta, né, acho que o mercado é bem comprador desse crédito, a empresa geralmente sempre apresentou fluxo de caixa saudável, ela
desfez de alguns ativos ao longo do ano passado que ainda nem entrou em caixa, ainda vai entrar em caixa para a companhia, então ela realmente ficou mais focada, ela tem esses 4 pilares, como mostra o slide, eu não vou ler tudo para vocês, mas basicamente ela tem de toda a logística e distribuição, trading, suplementos, inteligência de price, então é uma empresa que ela está consolidada no mercado há muito tempo fazendo isso, é uma empresa que sabe o que faz. Então a gente acha interessante ter um pouquinho do financeiro nos próximos slides. Pode passar, tá? Se a gente parar para pensar que é um business realmente de margem apertado, mas de um volume bizarro, né? Então, a gente, olhando aqui, a gente vê que o fluxo de caixa operacional, ela sempre tem gerado, tá? Então, isso é tudo na casa de bi, o CAPEX dela relativamente estável, e ali o EBITDA ali até caiu um pouquinho, mas está relativamente num patamar aceitável aí para o setor, tá? E gerando lucro líquido. Então, acho que a gente não tem muita preocupação, a gente tem conforto de indicar. Claro que toda vez a gente acompanha, né, na carteira dos nossos clientes para saber até quando dá para carregar, se tem que sair antes ou não, mas no momento atual que a gente tem de informação, favorece a gente aqui alocar no papel, tá? Acho que aqui é um pouco para dar um exemplo aí de dívida e alavancagem, e até nesse perfil de amortização, nesse caixa que ela tem aí de 4,2 bi, né, isso nem contempla o que ela tem para receber, né, que ela vendeu tanto a Oxiteno quanto a Extra Farma, né, para quem está lembrado, no final do ano passado, se eu não me engano. Então, para focar justamente nas divisões que fazem combustíveis, né, então acho que ela vai focar, tirou ativos ali que talvez não seja o core, atividade core dela, e ela vai começar a focar mais nisso. Então, ainda vai entrar caixa, ainda vai fortalecer caixa da empresa. E tem uma duration de dívida relativamente pequena. Tá? Então, a gente acha que está relativamente ok para a gente alocar aqui nesse papel, e aí, logicamente, fiquem à vontade para consultar o seu assessor e a gente, e até para falar um pouquinho dos termos, é uma emissão de 1 bi com lote adicional de 20% também, podendo exceder, é AAA, tem fiança da Ultrapar como um todo, né, a emissão sai em Ipiranga, mas é aquela tradicional que vocês já conhecem, que tem a fiança em Ultrapar. É uma série única de B30 mais 40 bips ou IPCA mais 5,80, com um prazo de 10 anos, duration de 7 e amortização anual nos últimos 3 anos, né, a partir do 8º ano, juro semestral sem carência. E aqui, turma, eu acho que geralmente o pushback que vem, né, a reclamação que vem de muita gente no mercado é prêmio, né, mas acho que vale a pena lembrar para o nível de taxa nominal que a gente está no mercado hoje, tá? A gente conseguindo alocar num papel desse, a gente acabou de ver a emissão de Redditor que a gente também estava fazendo, a gente gosta, saiu aí, se eu não me engano, em torno de 20 bips ali, dependendo da série, 30 bips, então aqui 20, 30, a gente acha que ainda faz sentido, tá? Você não vai conseguir comprar Ultrapar no mercado secundário no mesmo nível que o primário, e além de tudo, aqui tem a isenção e uma taxa nominal alta. Então, acho que é mais aproveitar esse timing de mercado para conseguir fazer uma reciclagem na carteira e conseguir deixar a carteira com carrego bom. Vamos lembrar aqui, né, desconsiderando marcação a mercado, que se você tem uma inflação de 10 esse ano, mais uma taxa pré-fixada ali de 5,86, você vai rodar em torno de 15 a 16% no ano nesse papel, tá? Por exemplo, nesse ou em algum outro da carteira. Então, acho que é importante ter essa parcela de renda fixa isenta e PCA mais ali bem ativa na carteira para você conseguir subir o carrego da carteira nesse momento de mercado que a gente está tendo juros altos. Porque a gente não acha que esse juro real vai durar para sempre. Pode até piorar? Pode, mas acho que a assimetria é mais para esse juro fechar no longo prazo, porque a gente está vendo aí que no mundo vai ter esse choque de juros, vai ceder a inflação e em algum momento esses juros caem. Então, acho que é importante para todo mundo ter em mente, até em título público, a gente vai falar um pouquinho ali, que faz sentido a gente conseguir subir o carrego da carteira agora. Então, tem que aproveitar enquanto tem esses juros reais aí num patamar mais elevado. Até passando para os próximos slides, só para ilustrar, a gente tem um run de secundário de crédito privado, aqui nem é para passar nome a nome, mas é um exemplo do que a gente manda todo dia aqui para os assessores, para alguns clientes que estão com a gente, quem quiser entrar nessa lista, por favor, bate na gente aqui, a gente manda todo dia. Então, é um exemplo para falar que a gente está conseguindo taxas muito legais, né, acima de 5,5, 6, 6,70, dependendo do papel. Lógico que aí é avaliar, né, prêmio de crédito, né, spread de crédito, prêmio, como é que está isso na carteira, quanto tem na carteira, qual o percentual que eu posso fazer em cada nome, para isso vocês contam com a gente aqui na mesa para ajudar vocês nessa decisão, mas a mensagem é, tanto crédito privado, até título público, né, as próprias NTNBs
estão em patamares legais para começar a fazer a alocação. Para quem tem título B23, B24, título muito curto, a gente acha que é interessante ali, não só a B, mas até isentos, interessante começar a alongar um pouquinho essa duration, dependendo de como está a carteira, para você garantir boas taxas e mitigar o risco de reinvestimento. Então, a gente está muito preocupado e olhando isso para o quê? Desenhar uma carteira que vai ter um carrego melhor no longo prazo. Né, porque a gente acha que, além da gente ganhar dinheiro no médio e longo prazo com o carrego, a gente acha que vai ter o fechamento dessas taxas em algum momento, acho que até demora um pouquinho mais agora com esse choque de juros, mas em algum momento isso vai ceder e aí a gente ainda vai ganhar ágio nesses papéis. Então, vale monitorar de perto e estar sempre conversando com a gente aqui ou com o seu assessor para saber a melhor forma de implementar esse tipo de coisa, tá? Ô, Matheus, olhar aqui para uma... Só muta aí, por favor. Não, tem papel aqui que você... Quando você olha para uma Taesa, pagando IPCA mais 6, mais 5,90. Isso aqui não tem lugar nenhum do mundo, isento. Né? Então, é um pouco dessa mensagem. Assim, tem muita coisa interessante para a gente colocar aí o investimento com proteção contra a inflação. Seguindo aqui, a gente trouxe a Booster Shield de Petrobras 4. O nome aqui é sofisticado e eu vou tentar trazer isso aqui para essa estrutura para um jeito simples, tá? Essa estrutura, ela junta duas coisas. Ela junta o collar, e o que é o collar? O collar é uma estrutura utilizada para proteção, para defesa, tá? Porque no final das contas o collar ele é esse desenho aqui. Você, a partir de um determinado nível de queda, você não sofre mais, você está protegido, você surfa alta até um determinado nível e aí você tem aqui um cap, né? Essa é a estrutura do collar. Essa estrutura ela também junta a booster, né? Que é a Booster Shield. O que é a booster? A booster ela é o seguinte, ela é uma alavancagem, uma estrutura que você participa ganhando dobrado a alta de um ativo até um determinado nível. Tá bom, Tavares, o que acontece então se a gente junta o collar e a booster? Aí a gente está falando dessa operação aqui. E, gente, o importante é dizer que a gente não tem só a Booster Shield de Petro. A gente trouxe aqui a Booster Shield de Petro, porque a Petro é um papel que subiu aí nos últimos 12 meses mais de 60%. No ano também tem uma performance positiva. Então a cabeça aqui é, vamos colocar uma proteção, né? Dado que você tem um ano eleitoral, o Fed subindo juros, guerra na Europa, vamos proteger os ganhos? Então, para qualquer papel que se tenha tido um ganho, essa Booster Shield ela pode fazer muito sentido. O que acontece aqui, Tavares? Eu selecionei uma, a gente selecionou uma que a put, a proteção, ela ficou no 95, né? Ou seja, se a Petro cair 5%, você, cliente, ainda sofre. Tem uma que a proteção ela ficou no 100. A gente tem essa disponibilidade. Eu preferi essa. Eu perco pouco dinheiro, minha perda é limitada em 5. No caso da alta, o papel subindo até 30%, o investidor ganha dobrado. Isso porque a gente tem aqui uma call comprada, tá? Então, qualquer performance até 30, o cliente ele ganha dobrado, proteção do menos 5 em diante. Só que se o papel subir mais do que 30, a gente tem aqui um knock-in, e esse knock-in ele é ativado, né? Então, e aí o ganho máximo ele fica limitado em 13, que é o custo de oportunidade do período. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma operação que me protege, que até um determinado nível eu ganho dobrado, e se o papel andar demais, você leva o CDI para casa. Tá? Então, isso aqui é um jeito inteligente, na nossa visão, de se fazer. Tem Booster Shield de Suzano, tem Booster Shield de Klabin, tem de Itaú, de Petro, de Vale. A Petro a gente tem dado bastante foco porque é um papel que subiu muito nesses últimos meses por conta do petróleo. Então, uma oportunidade aqui de travar ganho, de surfar a alta dobrada. Então, tem aqui alguns pontos que são bem interessantes nessa operação, na nossa opinião. Tá bom? Quanto que custa para montar essa operação? Para quem tem Petrobras hoje já comprada, posicionado na ação e ganhou dinheiro, como eu mencionei, não custa nada. O preço para montar isso aqui é zero. Por quê? Porque a venda da call que a gente faz, esse dinheiro aqui que você recebe, investidor, você vai usar para comprar put e para comprar call. Então, fazendo com que a operação saia no custo zero. Se eu quero me expor a essa estratégia e comprar Petrobras junto, é possível fazer,
só que daí você vai ter que pagar em D mais 2 o preço ali relativo à compra das ações, tá bom? No momento que se coloca as opções, aí você tem a proteção e o ganho dobrado até um determinado nível, e o ganho aqui de 13% caso a ação suba demais. Tá? Então, uma operação que a gente acha muito legal. Uma outra história que a gente gosta muito, e aí é uma outra operação, é a operação de Ruby, né? A operação de Booster Shield, ela tenta proteger, mas não deixar o upside de lado e ganhar esse upside dobrado até um determinado nível. A Ruby, ela já tem uma história um pouco diferente. A ideia aqui é tentar embolsar um cupom. E eu vou mostrar para vocês aqui na frente como que esse negócio funciona. Tá? Então, como a gente colocou aqui, a estratégia da Ruby é o objetivo de entregar uma taxa pré-fixada, condicionada ao não atingimento de um determinado nível que a gente chama de barreira. Vamos pegar aqui um exemplo de Rap Vida. Então, aqui de Rap Vida, também as 3 operações de Ruby, elas não custam nada para montar, tá? E diferente da operação de Booster Shield, que a gente acha que a Booster Shield, ela faz muito sentido para o cliente que tem Petrobras, ganhou dinheiro e vai colocar uma proteção. Essa aqui não. Essa aqui eu não tenho Rap Vida, eu não tenho Raizen e eu não tenho Hashdex. É exatamente essa operação que a gente está oferecendo aqui. Uma forma de você comprar Rap Vida, tá? Na verdade, usar o mercado de renda variável para tentar trazer um cupom de renda fixa. O cupom aqui no caso é de 11,19, equivalente a 600% do CDI, para um prazo curto, então vencimento em julho. E se a ação cair mais do que 10%, aí sim essa operação ela desarma, você não tem o cupom e você então tem a ação. Mas aí aqui o qual é? Se Rapvida, que já sofreu, cair mais 10%, eu quero comprar. Só que se não cair, eu quero tentar embolsar esse cupom de 11,19. A mesma coisa é verdade aqui para a Raizen, uma empresa sólida, na nossa opinião, que sofreu bastante, o IPO saiu a 7, hoje teve um dia positivo, mas uma ação que estava caindo aí mais de 20% no mês, no ano. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tentar embolsar aqui um cupom de 14,83, desde que o papel que já sofreu não caia mais 18. Então, se o papel cair mais 18, você não tem o cupom e compra a ação. Então, eu só compraria a Raizen se o papel caísse mais 18, menos 18%. Caso contrário, eu tenho um cupom aqui para receber equivalente a 241% do CDI. Aqui o vencimento é em novembro. E olhem essa. Essa aqui eu achei que ficou demais. Porque tem um cupom de 15% para a gente tentar ganhar, com uma proteção de 50%. Hashdex, aquele Hash 11, é um ETF da Bolsa, composto por Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, que já sofreu quase que 50% no ano, e a gente só compraria o Hashdex se ele caísse mais 50%. Então, além do que ele já sofreu, tem uma proteção aqui muito interessante, muito mesmo, para dar errado. O papel precisa cair mais 50% depois de já ter caído 50% para a gente não conseguir colocar esse cupom de 15% no bolso. A mesma coisa aqui, o preço é 0. Tá? Então, uma estrutura bem legal e o momento é propício para a montagem de rubis. Por quê? Porque a volta alta e muitos dos papéis que a gente trouxe aqui já sofreram muito. Então, papéis que estão aí amassados, sofridos, ou seja, já tem ali, né? O momento a vol aumentou e, além de tudo, você tem esse colchão adicional. Vamos tentar embolsar esse cupom com características de renda fixa usando o mercado de renda variável. Essa é a ideia aqui, gente. Matheus, quer falar do Vista, gestão ativa? Vamos lá. Aqui acho que, como o Tavares falou no começo, quando a gente quer delegar, né? Eu acho que esse fundo, a gestora, acho que tem feito uma performance extremamente notória aí, né? Acho que quem acompanha a casa, mas para quem não acompanha, é uma casa ali liderada pelo João Landau, tá? Ele tem um histórico bom aí de fundos macro, é o sócio fundador. Eles estão com uma tese que eles estão carregando ali algumas posições de petróleo há um tempo. É um fundo que opera muito hedge, eles estão sempre buscando hedges para evitar tudo quanto é tipo de risco e evitar drawdown na carteira. Então, para quem pegar ali e dar uma olhada no Vista Multistratégia e no Vista Hedge, que a gente já teve distribuição aqui na XP, hoje são fechados, pode ver uma performance muito acima do mercado aí, do que tem performado, e principalmente nos últimos anos, né, ele acertou bastante. E a novidade é que agora está vindo com
como uma alternativa para a previdência. A diferença é que a volatilidade, naturalmente, vai ser bem menor, né? Dado que é um fundo de previdência, tem algumas limitações, então ele vem com um fundo de vol de 5%. Né? O Vista Hedge acho que tem vol em torno de 8 a 10, e o Vista Multi-Estratégia de 15 a 20, talvez, até mais, dependendo do período. Então, eu acho que aqui é uma alternativa interessante até para quem faz, né, esse planejamento patrimonial de ter algo em previdência, né, para ter o benefício do IR, etc. Acho que é mais uma alternativa aqui para a gente montar essa carteirinha de multimercado para quem faz via previdência. Então, acho que é interessante que é um pouquinho simulado, se fosse o fundo rodando, né, se fosse esse macro previdência rodando desde 2015, né, só uma simulação, ele entregou ali, mas acho que o objetivo dele, que o gestor comentou com a gente, é entregar algo em torno de 150, 160 do CDI. Então, acho que faz sentido dar uma olhada, isso acho que já está aberto, Tavares? Não, ele abre a partir da semana que vem. Legal. Então, acho que faz sentido dar uma olhada para quem tem esse apetite, tem espaço para alocar, e muitas vezes o que a gente faz aqui, dado que a gente tem, às vezes, muito clientes com multimercados, ou não tem multimercado, e a gente acha que sempre tem que ter alguma parcela ali, é fazer isso justamente via Previdência para você ter, né, esse benefício desse planejamento patrimonial aí depois no IR. Então, acho que faz sentido dar uma olhada aí quando tiver abertura, sinaliza em processor. Acho que isso não deve durar muito tempo aberto, tem um limite para captação que eu também não sei aqui de cabeça, mas arrisco dizer que é pouco para a XP toda, então acho que vale deixar no radar aí para quem tem espaço para fazer na carteira. Perfeito, Mati. Na verdade, aqui a história é dizer que a gente trouxe em primeira mão porque é um produto que está lançando aqui, vai ficar disponível na plataforma na semana que vem. A gente tem um capacity grande, um capacity de 1 bi, Matheus, mas que, como o Matheus falou, assim, como é um fundo, um dos mais, é o mais performático da indústria, né, o multimercado macro, tem conseguido acertar tudo que é trade. Mesmo com uma versão com menos volatilidade, a gente tem visto uma demanda muito grande aqui na mesa, tá? Então, a gente vai ter um período para captar esse 1 bi, não vai ser do dia para a noite que vai acabar, mas também acho que não dá para deixar para o último dia para não correr o risco de ficar de fora. E a partir da semana que vem ele vai estar disponível para a alocação, e esse capacity ele é um capacity exclusivo aqui nosso da XP, tá? E para a gente finalizar, Matheus, falar da última oportunidade que também está chegando muito próximo do fim, o Venture Capital Headline, aqui do Romero Rodrigues. Uma história muito legal para tentar capturar uma tendência de longo prazo. Eu vou aqui direto para o. Na verdade, eu vou passar aqui, esse ponto é interessante. Olhem a dicotomia aqui, perfeita para um venture capital, né? Falando de Brasil, um país com uma população bastante grande, quinta maior do mundo, um PIB também expressivo. 99 das empresas do país são pequenas e médias empresas, né, que são responsáveis aqui por grande parte da geração de PIB, empregos para as famílias, etc. A gente tem uma população bancarizada, todo mundo, 70% possui cartão de crédito, e uma população, o brasileiro, ele é interessante, porque ele usa bastante tempo dele do dia na internet, 10 horas do dia que, em média, é gasto na internet. A gente não tem muito dificuldade em se adaptar em nova tecnologia, então saiu algum app novo, a gente já é ali meio que os primeiros a poder querer usar. 51% das transações bancárias são feitas pela internet, 81% da população já possui um smartphone, a gente é um dos maiores usuários de Facebook, WhatsApp, Uber, Instagram. Então, quando você olha para isso aqui, você fala, pô, aqui realmente é um lugar perfeito para um fundo que vai tentar encontrar novos Facebooks, WhatsApps e Ubers e Instagrams nos próximos anos, né? Acho que aqui ilustra um pouco dessa tendência. Quando a gente pega aqui Bolsa dos Estados Unidos há 10 anos atrás, China há 10 anos atrás e Brasil há 10 anos atrás, comparando com hoje, a gente vê a mudança que se teve nos outros países, né? Então, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, ganhando relevância aqui dentro do S&P, a mesma coisa aqui no mercado chinês, e o Brasil ainda tem pouco dessa mudança, né? A Petrobras continua aqui, a Vale continua aqui, Itaú continua aqui, a Ambev continua aqui, as grandes empresas elas continuam dominando, mas a tendência que a gente fala é que nos próximos anos a gente vai ver aqui mais Nubank na ponta, a gente vai ver mais XP, mais VEG, mais empresas com esse DNA tecnológico.
Tá? Então, no PIB aqui do Brasil, quando a gente olha para empresas de tecnologia, o percentual do PIB ainda é muito pequeno quando comparado com outras economias. Então, é essa a tendência aqui que a gente vai buscar capturar com esse veículo. E aqui o mais interessante, na minha visão, é olhar para essa parte verde, que é, né, o retorno entregue pela classe de venture capital, que é esse investimento que a gente está falando, conseguiu entregar nos últimos 10 anos. Né? Então, realmente aqui, top one em vários dos anos, quando não primeiro, ali no segundo, conseguiu entregar um retorno bastante grande, isso aqui a gente está falando de mundo, e a gente acha que aqui para os próximos 10, a gente vai continuar vendo isso aqui, principalmente em Brasil. Então, qual é o ativo, Tavares, que vocês estão aqui trabalhando que vai dar 4, 5, 6 vezes o capital investido? É esse aqui. Tá? Então, quando a gente vai play bolsa, a gente tem preferido play Ruby e Booster com proteção. Aqui, por ser um play de longo prazo, menos volatilidade no intraday, menos aqui preocupado com o que vai acontecer em eleição, para capturar essa tendência. O pessoal tem dito o seguinte: investir no Brasil é investir no passado, né? Porque o que aconteceu nos Estados Unidos e na China vai acontecer aqui no Brasil. Então, é um pouco disso que a gente está tentando trazer aqui e capturar. Acho que só complementando, Tavares, acho que se a gente parar para pensar, né, que até uma coisa que o gestor falou para a gente, né, o momento atual, a gente tende a não querer fazer esse tipo de investimento, né, mas é justamente onde o gestor vai conseguir os melhores preços para comprar esses VCs, né, essas empresas, essas startups. Por quê? Porque dado o cenário atual, vai ser onde o dono da startup vai aceitar um preço menor pela empresa dele, dado o cenário. Então, é o melhor momento possível para ele conseguir fazer compras com preços melhores. Ele comprando com preço melhor, ele tem chance de entregar uma TIR maior. Então, acho que essa mensagem também é legal compartilhar, porque muitas vezes parece contrassenso, mas não é, tá? A gente aqui acaba entrando num momento bom para fazer aquisições de empresas que podem performar muito bem aí nos próximos 5, 6, 10 anos. Acho que só queria esse adendo. E como que estamos de cronograma, Tavares? Até quando a gente consegue fazer isso? A gente está em cima, né? Acho que a XP tem feito bem, então acho que não vale deixar para o último dia, que às vezes pode não ter capacity, né? Não, eu diria aqui que a gente está, o plano é captar próximo de 1 bi, e a gente já está próximo de 800 milhões com ordem firme colocada no nosso sistema. Estamos aqui na reta final. Então, amanhã, sexta-feira, segunda, são os últimos dias para a gente encerrar essa oferta. Geralmente, o finalzinho ele acelera um pouco do que a gente viu hoje. Então, e o mínimo é acessível, né? Acho que aqui a história é na democratização dos investimentos. A gente tem duas séries, uma série com mínimo de 1 milhão, com chamada de capital, uma série com 25 mil de mínimo. Então, assim, é muito acessível. Dá para colocar um pouquinho. E é isso que a gente está falando. Esse pouquinho, a expectativa é que vire um pocão, se essa tendência que a gente desenhou aqui realmente for capturada aqui pelo time.